Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Então olha só, vamos continuar aqui a aula falando sobre trabalho. Na aula anterior, a gente viu que o trabalho em física é definido por F vezes D vezes cosseno de alfa, tá? Agora, essa força que aparece aí nessa expressão, ela tem que ser uma força constante. Para você poder utilizar essa expressão, essa força tem que ser constante e ela tem que estar na direção do movimento, né? Mas aí, multiplicando pelo cosseno do ângulo, ali automaticamente a gente faz com que ela esteja na direção do movimento, do deslocamento. Mas o importante aí é que essa expressão a gente só pode utilizar quando a força for constante. E aí, a grande questão é, como que a gente faz para calcular o trabalho de uma força quando essa força não for constante, quando a força for variável? Bom, considerando que a força seja variável, mas na mesma direção do deslocamento, ou seja, a força ela não mantém o mesmo valor, mas ela está sempre na direção do deslocamento. É possível a gente aplicar um método gráfico para poder calcular o valor desse trabalho aí, do trabalho realizado por essa força, tá bom? É isso que eu vou mostrar aqui nessa aula para vocês. Então, vamos dar uma olhada no gráfico de uma força que não é constante, porém, ela está sempre na mesma direção do deslocamento. Então tá aqui, pessoal, olha, aqui está um gráfico, tá? Para a gente calcular aqui, a gente pode utilizar para calcular o trabalho de uma força, só para lembrar, né? A gente definiu que o trabalho de uma força é igual a F vezes D vezes o cosseno de alfa, sendo que essa força F aqui, ela é uma força constante, tá? A gente utiliza essa expressão aqui quando F for constante, e aí mesmo que ela não esteja na direção do movimento, quando a gente multiplica por cosseno de alfa, a gente faz com que ela fique na direção do deslocamento. Não necessariamente a força, mas a gente pega a projeção dela e aí tá valendo. Mas a grande questão é que aqui a força tem que ser constante. E a pergunta é, e quando a força não for constante, o que a gente faz? E aí a gente vai ter que utilizar de um método gráfico. Bom, aqui está o gráfico, né? Aqui o eixo vertical representa as forças, né, que são várias forças, ela é variável, ou seja, a cada posição vai ter um valor de força diferente. E aqui no eixo horizontal está o deslocamento. Então a gente percebe que para cada posição aqui, ao longo do deslocamento, vai ter um valor de força diferente. Então nesse caso, se a gente quiser determinar o trabalho exercido por essa força, a gente não vai poder utilizar essa expressão aqui, porque ela só vale quando a força for constante. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar um outro artifício, né? Uma outra técnica. Pessoal, considerando que agora a gente utilizando esse gráfico, a força ela já esteja na direção do deslocamento, tá? Sempre tem uma restriçãozinha aí, a gente tem que estar bem esperto em relação a isso. Bom, então a gente vai notar o seguinte, esse gráfico aqui, ele vai ter essa área aqui, ó, essa área que fica entre esta linha que representa a força e o eixo horizontal que representa o deslocamento. Então, essa área aqui, nessa região aqui, vou representar aqui, ó, por A, vai representar o nosso trabalho, beleza? Então, a gente pode dizer, escrever aqui, ó, que o trabalho, ó, a letra tal, que representa trabalho, é numericamente igual à área sob a curva. Aqui, ó, o trabalho dessa força aqui é numericamente igual a esta área aqui, tá bom? Então, quando a gente tem uma força que é variável, mas que ela esteja já na direção do deslocamento, através do gráfico F por D, aqui ó, ou seja, força por deslocamento, a gente consegue determinar o trabalho realizado por essa força. Basta a gente calcular aqui a área sob esta curva aqui do gráfico, tá joia, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês nessa aula aqui. A gente pode calcular o trabalho de uma força constante ou de uma força variável, vai depender ali das circunstâncias, beleza? Então é isso daí, forte abraço para vocês e até a próxima aula.